A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, que nos acompanha, sempre estão nos acompanhando aqui no sul da Espanha. E hoje eu quero relatar para nossos queridos irmãos os nossos projetos e os nossos desafios quando a gente fala aqui da Espanha. Meus queridos e amados irmãos, o primeiro ponto que eu queria trazer para os queridos são os nossos desafios. E o ponto principal aqui da Espanha, principalmente do sul da Espanha, onde estamos, nós estamos no interior, estamos numa pequena cidade chamada Pedreira. Essa cidade é província de Sevilha, da província de Sevilha. E os nossos grandes desafios que nós encontramos aqui, eu vou basear eles em três grandes desafios que eu vejo hoje. O principal deles é o desconhecimento quase total quando se fala em cristianismo evangélico. A maioria das pessoas aqui, quando nós falamos que somos evangélicos, eles nos colocam como testemunha de Jeová. Porque eles não estão acostumados com evangélicos, não estão acostumados de ver igrejas evangélicas. Então, eles desconhecem quase de maneira total o cristianismo evangélico. Conhece sim os Testemunhos de Jeová, que são uma seita que todos nós sabemos, mas o cristianismo evangélico eles desconhecem. E aqui vai, por quê? Porque nos interiores da Espanha não são como Madrid, não é como Barcelona, que está cheio de igrejas latinas, americanas, não lá, igrejas colombianas, igrejas brasileiras, igrejas peruanas, igrejas espanholas. Nos interiores da Espanha é bem escasso o número de igreja evangélica. Aqui ao nosso redor, nós estamos com aproximadamente 50 pequenas e medianas cidades sem presença evangélica. Isso é um grande desafio. Em nossa cidade atual, nós não temos nenhuma igreja evangélica. O que queremos, em nome do Senhor Jesus, é iniciar aqui a primeira igreja evangélica da cidade. Mas vamos lá para os nossos desafios. Eu quero aqui colocar somente três. O primeiro dele, eu quero pontuar que é a parte de desconhecimento total do cristianismo evangélico. Como eu já havia falado para os irmãos, aqui eles conhecem somente quando se fala de cristão que não é católico, aí os testemunhos de Jeová, entre aspas, eles conhecem como os únicos que são fora da igreja católica que se colocam como cristãos. Eles não conhecem outro cristianismo. E nós temos o desafio de entregar para eles a mensagem do Senhor Jesus Cristo diante desse desconhecimento quase total deles. A maioria deles já, os interiores da Espanha, a maioria são pessoas de idade, então tem a dificuldade ainda maior. Os jovens nem tanto, porque viajam muito, vão para grandes cidades e estão aí acostumados a ver uma igreja aqui, outra lá, pela internet já viu algo, mas as pessoas de idade avançada, elas não conhecem ou quase não conhecem o cristianismo evangélico. Então esse ponto é um grande desafio nosso. Outro ponto, a região onde moramos, antigamente era bem forte a esquerda, o comunismo em si, a visão comunista. Então, grande parte dos idosos daqui, eles têm esse viés comunista. E muitos deles frequentam a igreja católica somente em dias festivos, como uma tradição que vem dos seus antepassados. Mas não tem aquela fé pautada. Eles não acreditam em Deus de maneira concreta como nós acreditamos. Eles veem somente a igreja como uma tradição. E na nossa cidade em específico, a grande maioria se coloca com uma visão mais comunista. Então, é um ponto também difícil de nós estar apresentando a eles o Evangelho de Jesus. Outro ponto também que eu vejo como desafio. Como nós moramos já quase na fronteira com o norte da África, a fronteira com Marrocos, a fronteira com a Argélia, enfim, nós recebemos um grande número de imigração. Então, na nossa região, é a porta de entrada, não estou dizendo somente para a Europa, somente é a única porta que entra para a Europa, porque há outras também, mas aqui entra uma grande parte
que vem para a Europa entra aqui pela nossa região. E são aquelas barcas com aqueles imigrantes africanos que vocês já devem ter visto na televisão, em notícias, enfim. E a maioria que vem, estão nessa região onde moramos, são muçulmanos. E eles falam árabe ou francês, e nós temos dificuldade de comunicar com eles. E por ser muçulmanos, eles são muito fechados. É bem diferente daquele missionário que está lá em Madrid, Barcelona e grandes cidades, porque sim, há também um grande número de muçulmanos, mas também há um grande número de imigrantes latinos, que vem da Bolívia, que vem do Peru, que vem do Brasil, que vem da Colômbia, e a maioria dessas pessoas já conhece o cristianismo evangélico e tem mais uma facilidade para essa comunicação. Eu tenho um amigo muçulmano e eu tive conversando com ele a respeito da religião e ele começou a entender melhor o cristianismo evangélico, porque até então ele me associava também ao cristianismo católico. Eu tive que explicar que nós somos um pouco diferentes na nossa visão teológica. Então, tem esse desafio também de encontrar uma maneira de ter contato com eles, por essa questão de ele ser fechado, os imigrantes africanos, e também pela questão da barreira do idioma, que é árabe ou francês. Então, esses 3 pontos eu vejo como grandes desafios aqui para a nossa região. Mas, queridos, temos mais sim, mas eu vejo assim que são desafios que precisamos vencer em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora eu vou para nossos projetos. O primeiro projeto que temos é abrir e iniciar a primeira igreja evangélica da cidade. Esse é o nosso primeiro projeto. E para ele nós estamos empenhados, nós estamos projetando aqui um evangelismo um pouco diferente do Brasil, mas um evangelismo que eu vejo que é um evangelismo que vai nos trazer bons resultados em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos empenhados nessa visão evangelística e para iniciar então a primeira igreja evangélica. Outro ponto, nós estamos diante de um grande número de migração africana para a nossa região, como eu já relatei para os irmãos, e a nossa visão é trabalhar na parte social com organizações aqui da Espanha, no acolhimento a essa migração. E através desse relacionamento, aí então, abrir uma oportunidade para falar do amor de Jesus. Esse é o nosso segundo projeto que temos, e já estamos também caminhando nele, que então, estar vinculado e trabalhando em projetos sociais destinados especificamente à migração africana que vem para a Europa. Outro ponto também, meus queridos e amados irmãos, é que nessa cidade onde moramos, a grande maioria das pessoas são pessoas de idade maior de idade, a gente fala que pessoas maiores, e quer dizer idosos, e a maioria deles são sozinhos. Não tem acompanhante, estão esquecidos, seus filhos estão em grandes cidades, e nós temos um projeto também que queremos compartilhar com os irmãos, em nome do Senhor Jesus, queremos concretizar também, ser também um meio de alcançar esses idosos, abraçá-los, escutar seus conselhos, ser uma família que eles não têm no momento, e diante deste ato, levar o conhecimento deles o amor de Jesus. Eles estão abandonados, esquecidos, mas nós queremos dizer para eles, olha, vocês não estão esquecidos, ainda que a sua família te esqueceu, ainda que a sua sociedade te esqueceu, mas nosso Senhor Jesus nos enviou aqui para trazer para você a mensagem do amor dele. Então esses são os nossos desafios e os nossos projetos. Eu peço aos irmãos que estejam orando por nós, e muito obrigado você que está nos apoiando, você que está conosco nessa batalha, você está apoiando uma obra aonde estamos estabelecido, você está apoiando um projeto aonde aqui em nossa cidade não há nada de cristianismo evangélico, e você está sendo uma porta de entrada para essa cidade. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família.